Vamos a tema polêmico hoje, sim. Olhem essa situação. O casal escolhe o regime da separação convencional de bens. De livre e espontânea vontade, o casal diz: não, eu quero me casar, eu quero viver em união estável também, mas eu quero que o regime seja o da separação convencional de bens. O que é meu, o que é dele. Se por acaso o relacionamento não der certo, cada um sai com o que adquiriu durante o relacionamento, certo? Essa é a ideia geral do regime da separação convencional de bens. Ocorre que no inventário, a regra, no falecimento e no inventário, a regra não é bem assim. Aí que vem a polêmica. Quer saber mais sobre essa polêmica? Antes, inscreva aqui no canal, deixe o seu like para que a gente possa distribuir esse vídeo com mais qualidade, que mais pessoas tenham acesso, porque a informação que eu vou trazer é muito importante. Então vamos lá. Vamos contextualizar a seguinte situação. O casal, vamos imaginar que eles já tenham filhos de relacionamentos anteriores, tá? Tenham filhos de relacionamento anteriores e resolveram se casar ou viver em união estável e escolheram o regime da separação convencional de bens. Por quê? Porque pensaram, opa, quando eu me divorciar, eu saio com o que é meu, ela sai com o que é dela, está resolvido. Porém, no falecimento não é assim. Se um dos dois falecer, o viúvo terá direito a todo o patrimônio de quem faleceu. Ou seja, dividirá com os filhos. Vou dar um exemplo prático. Olhem essa situação. A mulher adquiriu durante a sua vida um apartamento, uma casa de praia e um carro. E ela tinha 2 filhos de um relacionamento anterior. Começou esse relacionamento com o novo companheiro, escolheu o regime da separação de bens e aí, por algum motivo, faleceu. Esse companheiro dela, que escolheu o regime da separação de bens, o viúvo, será herdeiro desse carro, desse apartamento e dessa casa de praia junto com os filhos. Ou seja, se ela tiver 2 filhos, será dividido por 3, pelo viúvo também. É aqui que a polêmica reside. Por quê? Porque não tem muita lógica, gente. Como que eu escolho um regime para que se eu me separe, eu saia com o que é meu, como que no falecimento o meu companheiro vai ter direito e vai concorrer com os filhos? Eu estou falando aqui, gente, quando o casal tem filhos, tá? Quando não tem filhos é uma outra situação, porque o companheiro e o cônjuge sempre serão herdeiros quando não tiver filhos, independente do regime. Mas eu estou tratando da situação quando tem filhos, porque isso é bem comum acontecer. Então, em regra, eles não podem, lá no pacto ou na escritura de união estável, dizer assim, olha, eu não quero, se o meu marido falecer ou se a minha esposa falecer, concorrer com os filhos dele ou dela na herança. Eles não podem. Por que eles não podem? Porque tem um artigo no código, o 426, eu vou colocar aqui para vocês lerem, que ele diz assim, ó, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Sabe aquela frase que todo mundo repete? Ah, mas a herança de pessoa viva não pode ser objeto. Sempre tem essa frase. Então, com base nesse artigo, os tribunais entendem que não pode renunciar à herança, ou seja, eu não posso dizer eu não quero concorrer. E aí, claro, com toda certeza, há doutrinadores para todos os lados e eu vou tentar alinhar aqui para que vocês possam montar um raciocínio, principalmente aos advogados, para que possam fazer a situação bem fundamentada. Fernanda, já visse escritura ou pacto com essa cláusula? Já vi, mas tem que estar bem fundamentado. Então vamos lá. O Rolf Madaleno e o Mário Luiz Delgado, eles entendem que sim, que pode se fazer tanto no pacto quanto na escritura de união estável uma cláusula dizendo que a companheira e o companheiro, ou o marido e a esposa, renunciam ao direito de concorrer com os filhos. Prestaram atenção? Então, a renúncia é ao direito de concorrer. Ela também pode ser abrangida aos ascendentes?
Pode, só que daí você tem que analisar o caso. Você tem que dizer, tá, mas o meu companheiro não quer concorrer nem com o ascendente. Tem que analisar o caso. Então, a renúncia que se fala aqui é a renúncia ao direito de concorrer. Mário Luiz Delgado, ele separa assim, tem o direito de suceder e o direito à herança, que o artigo 426 menciona o direito à herança. Então, que o direito a suceder, que vem da concorrência, não estaria vedado. Por outro lado, eles também dispõem que a renúncia é ato unilateral, a pessoa pode fazer. E o 426, o artigo, ele fala em contrato. Contrato é ato bilateral. Então, há fundamentações para que possa realmente fazer uma escritura e um pacto nessa linha de raciocínio. Por outro lado, há também um princípio que deve ser o norte de todas as relações, que é o princípio da autonomia da vontade privada. Ora, se o casal está consciente, sabe o que está fazendo, e entendeu as consequências, entendeu os riscos, eles podem, entre eles, decidirem o que eles querem. Eu quero que o nosso regime seja da separação, mas quando o meu marido falecer, eu não quero concorrer com os filhos dele, eu renuncio a esse direito, porque o que é dele, eu quero que vá só para o filho dele. Da mesma forma, o marido faz a mesma linha. Quando a minha esposa falecer, eu não quero concorrer com os filhos dela. Eu quero que o que é dela vá só para os filhos dela. É isso, é colocar isso no papel. Porém, é um tema bem polêmico e se lá na frente esse marido ou essa esposa que assinou questionar, pode ser que não tenha efeito. Você terá que comprovar judicialmente. Mas hoje dá para fazer? Sim, dá para fazer. Mas oriente o seu cliente, explique os riscos, documente, não é aquela coisa tão simples que a gente diz, não, dá para fazer, é certo, objetivo, direto, não. Oriente o seu cliente, porque o tema ainda é muito, muito polêmico. Pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo, essa situação já tenha sido resolvida, mas hoje, em 2024, até a data de hoje ainda não foi resolvida. No Rio de Janeiro, no Código de Normas, ele permite essa inclusão desde que você alerte as partes sobre o risco da situação. Já no anteprojeto do Código Civil, nós temos lá no artigo 426 o inciso 2º, isso aqui está tramitando, ou seja, o direito, a realidade da vida se adequando ao direito, e não o direito impondo, né? Ele diz o quê? Que permitem aos nubentes ou conviventes, por pacto antinupcial ou convencional, renunciar à condição de herdeiro. Então é isso aqui que a gente está tratando. Esse anteprojeto ele ainda está tramitando, pode ser que leve tempo para ser aprovado, não sei se vai ser aprovado com essa redação, mas já há uma tendência de reconhecer isso, há uma tendência. Então, muito importante que quando a gente for tratar disso, se aparecer um caso desse no seu escritório, você explique aos seus clientes, olha, é possível, nós vamos colocar vários considerandos, nós vamos colocar várias situações declarando a situação, declarem que eles têm ciência, que não houve coação, que não houve vício, que não houve omissão, declarem, faça um pacto ou uma escritura de união estável bem completa, bem fundamentada, dê ciência aos seus clientes do risco e faça com tranquilidade, desde que tomada todas essas cautelas, né, gente? Não é simplesmente vou lá fazer assim, não, tem que trabalhar bem feitinho. Então, chegou um casal, escolheu o regime da Copensana, escolheu o regime da separação convencional de bens, e eles não querem ser herdeiros entre si, tem a possibilidade de colocar isso no pacto ou no contrato de união estável. Então, oriente bem o seu cliente e trabalhe com bastante firmeza para que você consiga lá na frente que isso tenha efeito, porque não adianta trabalhar pesado aqui e lá na frente não conseguir. E claro, né, gente, os clientes têm que estar cientes. Então, assim, é um tema bem polêmico, mas eu achei bem importante trazer, tá? Como da mesma forma o Rolf e o Mário Luiz Delgado defendem que pode, o Tartucci e a Giselda, pegar o nome dela aqui, defendem que não pode. Simplesmente eles dizem não tem lei
E se não tem lei, eles não podem, eles olham o artigo de uma forma direta e objetiva. Giselda Hironaka e o Flávio Tartucci entendem pela impossibilidade. Então, mas muitos autores e doutrinadores entendem pela possibilidade. Eu defendo que as partes têm total autonomia para definir as regras do relacionamento delas. Claro, né, gente, sem afrontar a lei, sem fazer nada ilegal, né? E nesse aqui tem bastante fundamentação para explicar que não há vedação legal, desde que bem fundamentado, considerandos bem colocados e um pacto bem estruturado. Se você gostou desse conteúdo, clique aqui, compartilhe e inscreva-se no nosso canal, porque semanalmente eu trago conteúdos complexos, temas polêmicos, mas que vão lhe ajudar diariamente, tanto no exercício da sua profissão, como você, que é aí, pessoa que não é advogada, mas que passa por uma situação dessa, vai pensar e refletir com bastante clareza sobre as situações.